A idolatria é um tema recorrente e amplamente discutido na Bíblia, sendo considerado um dos pecados mais graves entre aqueles estabelecidos por Deus. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a idolatria é condenada e vista como uma afronta direta aos mandamentos e à soberania do Senhor sobre todas as coisas. A proibição à adoração de ídolos ou imagens como se fossem deuses foi o primeiro dos mandamentos dado por Deus a Moisés no Monte Sinai, onde essa prática foi explicitamente condenada. Ouçam com atenção o mandamento que está em Êxodo 20, 3-5. Conhecer e seguir esse mandamento é fundamental para todos aqueles que queiram obter a graça e as bênçãos do Senhor. Na citada passagem de Êxodo, assim está escrito: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás. A prática da idolatria pode ser devastadora na vida da pessoa. A Bíblia relata várias consequências negativas que atingiram os israelitas quando praticaram esse grave pecado. A infidelidade a Deus por meio da idolatria levou os israelitas a severas punições divinas, incluindo derrotas militares, exílio e outras formas de sofrimento. Jeroboão levou o povo de Israel a praticar a idolatria e recebeu a punição de Deus. Ele foi o primeiro rei do reino do norte de Israel, após a divisão do Reino Unido de Israel e Judá. Jeroboão temia que o povo de Israel, ao ir a Jerusalém para adorar no templo, se voltasse para Roboão, rei de Judá. Para evitar isso, Jeroboão fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo que eles eram os deuses que os tiraram do Egito. Ao criar as tribos de Israel, Deus determinou que os levitas seriam os responsáveis pelo sacerdócio. Entretanto, Jeroboão construiu templos nos altos e fez sacerdotes dentre todas as classes do povo, que não eram dos filhos de Levi. Jeroboão também instituiu uma festa semelhante à de Judá, mas em um tempo diferente, e ofereceu sacrifícios no altar. A blasfêmia praticada por Jeroboão causou a ira do Senhor. Sua conduta levou o povo de Israel a praticar a idolatria, adorando ídolos estranhos e deixando de adorar ao Deus verdadeiro. Os bezerros de ouro são meros objetos sem vida ou qualquer valor espiritual, mas Jeroboão disse ao povo que eles eram os deuses que realizaram um grandioso feito de os tirarem do Egito, fazendo com que o povo os adorassem. Por causa da idolatria e dos pecados de Jeroboão, Deus anunciou, através do profeta Aías, que a casa de Jeroboão seria exterminada e que Israel seria entregue aos inimigos. Assim está escrito em 1 Reis 14, 10 e 15. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão. Varrerei completamente a casa de Jeroboão, como se varre o esterco, até que tudo desapareça. E o Senhor ferirá Israel, e ele será como a cana que se agita nas águas. E arrancará Israel desta boa terra que deu a seus pais, e os espalhará para além do rio, porque fizeram seus ídolos, provocando o Senhor a ira. A idolatria instituída por Jeroboão teve consequências severas, levando à queda do reino de Israel e ao exílio pelos assírios. A passagem ensina que os líderes têm uma responsabilidade especial em guiar o povo na verdadeira adoração. Jeroboão falhou nessa responsabilidade, resultando em seu julgamento e destruição. Ao desviar o povo da verdadeira adoração, Jeroboão trouxe consequências negativas e devastadoras sobre si e sobre o reino de Israel. A passagem também destaca a importância da fidelidade a Deus e aos seus mandamentos. Todos devem estar atentos à prática da idolatria, seja na forma de ídolos físicos ou de prioridades equivocadas, pois tal prática é considerada uma grave traição à aliança com Deus. Em 2 Reis 21, 1-16, está escrito que Manassés, rei de Judá, reinou por 55 anos, e introduziu a adoração aos deuses pagãos, inclusive sacrificando seu próprio filho. A idolatria de Manassés foi tão severa, que Deus decretou a destruição de Jerusalém e o exílio de Judá na Babilônia, que ocorreu posteriormente sob o reinado de Nabucodonosor. A Bíblia descreve a idolatria como uma prática que leva à degradação moral e espiritual, e que atrai consequências negativas para os indivíduos e comunidades. No caso do Manassés, rei de Judá, a idolatria o levou ao ato extremo de sacrificar a vida de seu próprio filho, atitude essa que é considerada abominável aos olhos do Senhor. A prática da idolatria também é condenada no Novo Testamento, que reitera a importância de adorar somente a Deus. O Novo Testamento ensina que a idolatria também é muitas vezes equiparada a outras formas de imoralidade espiritual, incluindo a ganância, a cobiça, a avareza e as paixões obsessivas. Em Colossenses 3, 5, temos a seguinte passagem: Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria.
Um dos exemplos mais notáveis, onde pessoas foram punidas por Deus devido à ganância, é a história de Ananias e Safira no Novo Testamento, em Atos 5, 1 a 11. A comunidade cristã primitiva em Jerusalém vivia em comunhão, compartilhando seus bens e propriedades para que ninguém passasse necessidade. As pessoas vendiam suas posses e traziam o dinheiro aos apóstolos para distribuição. Ananias e sua esposa Safira venderam uma propriedade, mas decidiram reter parte do dinheiro para si. Eles trouxeram apenas uma parte aos apóstolos, fingindo que era o valor total da venda. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, confrontou Ananias sobre sua mentira e engano. Pedro explicou que Ananias não tinha mentido aos homens, mas a Deus. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu morto. Logo depois, sua esposa Safira, que não sabia o que havia ocorrido com seu marido, também mentiu a Pedro sobre o valor da venda e caiu morta, após ser confrontada da mesma forma. Em Atos 5, 11, está escrito que, após esses fatos, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram estas coisas. A história de Ananias e Safira destaca a importância da sinceridade e transparência nas ações, pois fingir generosidade enquanto esconde a verdade é uma forma de engano que Deus não tolera. Ananias e sua esposa Safira acreditaram que seria possível enganar a Deus, mas a passagem sublinha que Deus é poderoso, sabe sobre todas as coisas, e qualquer tentativa de enganá-lo poderá ser considerada uma afronta. Ninguém pode subestimar o poder de Deus. Ele conhece os corações e as intenções de cada um, e a integridade diante dele é essencial. Em Josué 7 está escrito que, após a conquista de Jericó, Acã desobedeceu a ordem de Deus de não tomar para si os despojos da cidade. Movido pela ganância, ele escondeu uma parte do saque em sua tenda. Da mesma forma que Ananias e Safira, Acã subestimou o poder de Deus e acreditou que poderia enganá-lo. Entretanto, Israel foi derrotado na batalha seguinte devido à sua desobediência. Quando seu pecado foi descoberto, ele e sua família foram punidos severamente, e todos os seus bens foram destruídos. Os apóstolos, especialmente Paulo, advertiram as comunidades cristãs contra a prática da idolatria, considerando-a incompatível com a fé em Cristo. Em Colossenses 3, 5, Paulo associou a ganância com a idolatria. A adoração excessiva de bens materiais, dinheiro e status social pode ser considerada uma forma de idolatria. Ananias, Safira e Acã foram punidos pela adoração excessiva aos bens materiais, que os motivaram a tentar enganar a Deus. A evolução da sociedade trouxe novas formas de idolatria que não são tão evidentes. A nova idolatria assume formas cada vez mais mascaradas e variadas em comparação com os ídolos físicos e deuses pagãos da antiguidade. O culto à imagem e ao corpo, a obsessão com a aparência física e a imagem pessoal, a dependência e a adoração de dispositivos eletrônicos, tecnologia e entretenimento. A busca pelo poder político, influência social e reconhecimento podem se tornar uma forma de idolatria quando se transformam no principal objetivo da vida de uma pessoa, sobrepondo-se a valores éticos e espirituais. A indústria da beleza incentiva a crença de que é possível e necessário atingir padrões elevados de beleza por meio do consumo contínuo. A obsessão com celebridades e suas vidas glamourosas também contribui para a ênfase na aparência. Com a finalidade de alcançar o padrão de beleza estabelecido, muitas pessoas chegam até mesmo a adotarem dietas extremas ou excesso de exercícios físicos. O ensinamento não é de que o crente deixe de cuidar do corpo e da imagem pessoal, ou que deva deixar de utilizar os dispositivos eletrônicos e buscar o entretenimento, mas que deve procurar viver um estilo de vida equilibrado, onde o uso da tecnologia, o consumo de bens materiais e o cuidado com a aparência sejam feitos com moderação e discernimento. O crente deve estar sempre atento às novas formas sutis de idolatria, a qualquer forma de obsessão, e dar sempre prioridade a Deus sobre todas as áreas de sua vida, adorando somente a Ele e seguindo seus mandamentos. Da mesma forma, o crente deve buscar viver de acordo com valores eternos como amor, justiça, humildade e encorajar práticas que promovam a conexão com Deus e com a comunidade, como oração, leitura das Escrituras e serviço ao próximo. A elevação do eu acima de tudo, onde as preferências pessoais e a autonomia são idolatradas, pode levar à rejeição de qualquer autoridade divina ou moral. Isso é visto em atitudes que priorizam a satisfação pessoal acima de princípios espirituais e comunitários. Em Marcos 10, 42 a 45, Jesus ensinou que o verdadeiro poder é servir aos outros e não dominar. Saul, o primeiro rei de Israel, muitas vezes agiu de maneira autônoma, desobedecendo diretamente às instruções de Deus. Deus ungiu Saul como o primeiro rei de Israel, porém, durante seu reinado, Saul passou a governar para satisfazer suas próprias vontades,
ignorando as instruções de Deus que eram comunicadas a ele por meio dos profetas. Sua autonomia e desobediência resultaram em sua rejeição como rei por Deus, como está escrito em 1 Samuel 15, 22 a 23. Deus retirou o reinado de Saul e o entregou a Davi, que era um servo fiel a Deus e obedecia a todos os seus mandamentos. A autonomia que eleva o eu acima da obediência a Deus é vista como rebelião e leva à separação de Deus. A verdadeira autonomia no contexto bíblico é a liberdade de seguir os mandamentos de Deus, reconhecendo sua soberania e sabedoria. Ao invés de seguir as instruções divinas para manter um reinado próspero, o rei Saul passou a satisfazer o seu próprio eu e decidir conforme suas próprias vontades. Isso causou sua separação de Deus, e ele foi punido com a perda de seu reinado. A Bíblia está repleta de exemplos de punições aos praticantes da idolatria. Por outro lado, também está repleta de exemplos de pessoas que receberam bênçãos e recompensas por sua adoração e obediência exclusiva a Deus. Em Gênesis 39 a 41, a Bíblia traz a história de José, que foi vendido como escravo por seus irmãos, mas permaneceu fiel a Deus, mesmo diante das adversidades. Na casa de Potifar, onde era servo, ele se destacou por sua integridade, mas ainda assim foi preso devido a uma acusação injusta. Mas o Senhor estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça. Nos anos que se seguiram, o faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém em seu reino conseguia interpretar. No primeiro sonho, o faraó viu 7 vacas gordas e bonitas saindo do rio Nilo, seguidas por 7 vacas magras e feias, que devoraram as 7 vacas gordas. No segundo sonho, o faraó viu 7 espigas de trigo cheias e boas, seguidas por 7 espigas de trigo mirradas e queimadas pelo vento oriental. As espigas mirradas devoraram as espigas boas. José interpretou os sonhos do faraó, prevendo 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. Por sua sabedoria e discernimento, foi promovido a governador do Egito, salvando muitas vidas, incluindo a de sua própria família. E disse o faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua palavra se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. A história de José demonstra a grandiosidade das recompensas que podem ser concedidas por Deus para aqueles que seguem seus mandamentos e conquistam a sua graça. Deus recompensou a fidelidade de José. José era um simples servo, mas passou a ocupar o cargo de maior autoridade sobre todo o Egito, estando abaixo somente do faraó. Embora o faraó tivesse muitos sábios e sacerdotes a seu serviço, nenhum deles foi capaz de superar a sabedoria de José e interpretar corretamente os sonhos. Deus abençoou José com o dom da sabedoria e habilidades para interpretar os sonhos e visões do faraó, e assim ele conquistou sua total confiança. Ao interpretar os sonhos do faraó, prevendo 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome, José permitiu aos egípcios que tomassem as providências necessárias para que as pessoas pudessem sobreviver no período de fome, realizando assim uma grandiosa contribuição que salvou muitas vidas, graças às orientações de Deus. Da mesma forma, Daniel, quando levado cativo para a Babilônia, manteve-se fiel a Deus, recusando-se a comer alimentos impuros e orando regularmente, mesmo sob ameaça de morte. Daniel, um dos principais administradores do reino Medo-Persa, sob o reinado de Dário, era uma pessoa extremamente competente. Por este motivo, foi alvo de inveja dos outros oficiais. Eles tramaram contra ele, conseguindo que Dário assinasse um decreto que proibia a oração a qualquer deus ou homem, exceto ao rei. A violação deste decreto resultaria em ser lançado na cova dos leões. A penalidade estipulada pelo rei para aqueles que descumprissem o decreto era totalmente rigorosa. Os infratores seriam lançados em uma cova de leões famintos para que fossem devorados. Ainda assim, mesmo sob o risco de sofrer essa penalidade terrível, Daniel descumpriu o decreto, continuando suas orações a Deus como fazia habitualmente. Os conspiradores denunciaram Daniel ao rei Dário, que, apesar de relutante e preocupado, foi forçado a aplicar a punição para fazer cumprir a lei. Então Daniel foi lançado na cova dos leões, mas nada de mal aconteceu a ele, pois Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões e o protegeu. Na manhã seguinte, Dário correu até a cova e, ao encontrar Daniel ileso, reconheceu o poder do Deus de Daniel. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente.
A história de Daniel mostra o poder de Deus manifestado, que levou até mesmo o rei de uma cultura pagã a decretar seu santo nome em todo o reinado, como o único Deus vivo e para sempre eterno. O rei ficou extremamente impressionado com o acontecimento, pois ninguém seria capaz de sobreviver em uma cova de leões famintos, sem intervenção divina. Na história de José, o faraó reconheceu a autoridade da sabedoria de Deus, manifestada através de José. O mesmo ocorreu ao rei Dário, que reconheceu a autoridade da soberania de Deus, manifestada através de Daniel. Adorar somente a Deus é uma forma de expressar amor e gratidão por sua bondade, misericórdia e provisão. Isso fortalece o relacionamento entre Deus e o crente. A adoração exclusiva permite aos crentes entrarem em comunhão íntima com Deus, experimentando sua presença e recebendo orientação espiritual. A adoração a Deus é uma expressão de fidelidade à aliança estabelecida entre Deus e seu povo, seja no contexto do Antigo Testamento com Israel ou no Novo Testamento com a Igreja. Adorar ao Senhor traz paz e alegria ao coração dos crentes, ajudando-os a enfrentar os desafios da vida com confiança e esperança, fortalecendo a espiritualidade, capacitando-os a resistir às tentações e a perseverar na fé. A prática da adoração é vista como uma resposta adequada ao amor e à graça de Deus, sendo essencial para uma vida espiritual plena e significativa. Se este vídeo te inspirou ou acrescentou algo em sua vida, retribua com like e considere se inscrever no canal. Lembre-se de ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos como este. Compartilhe o vídeo com amigos e familiares, para que eles também possam receber a mensagem de Deus. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Fiquem todos com a graça de Deus.